Vamos começar? Parece aqueles guerreiros da Jamaica. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus consagrados, tudo bom com vocês? Olha nós aqui de novo no segundo episódio desse programa incrível, desse programa lindo, desse programa que tem tudo para dar certo, vai depender também de vocês, tá? Então ajuda nós. Meu nome é Rafael Barreto, eu estou aqui hoje com o meu amigo Reinaldo Nunes. Fala, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Canal Inspirando Vidas, vamos focalizar esse nosso nome aí, Inspirando Vidas. É isso aí. E hoje, qual vai ser o assunto de hoje, galera? A gente vai falar um pouco sobre a vida e a história desse nosso consagrado amigo aqui, Reinaldo Nunes, que, como eu sempre falo para todo mundo que me conhece, quando eu falo sobre Reinaldo, a importância que Reinaldo tem sobre minha vida, ele e meus pais, tipo assim, foram os meus alicerces. Na época que a gente conviveu junto, eu era muito criança, eu era muito novinho, então, tipo assim, eu tenho flashes, mas a essência do que ele me ensinou naquela época está gravada em mim até hoje. Então, mesmo eu não tendo uma noção bem ampla de tudo que aconteceu, as coisas mais importantes eu tenho gravado. Então, para eu poder compartilhar com vocês, eu não posso só falar, eu preciso que ele fale, certo? Então, eu vou pedir aqui para o meu amigo se apresentar de novo, falar um pouco da vida dele hoje, e aí eu vou fazer algumas perguntinhas, entendeu? Numa entrevista rápida, num bate-bola aqui. E é isso, eu espero que vocês gostem do conteúdo que a gente vai fazer hoje. Não se esqueçam de se inscrever, de comentar, de curtir, de compartilhar. Tá bom, galera? Inspirando Vidas. Show! Poxa, Rafa, eu vou ter que segurar, hein? Vou ter que segurar, as emoções, são fortes emoções. Queria deixar uma observação aqui, galera, que Reinaldo é a flor sensível. Quando a gente toca na pétala certa, ela abrocha, entendeu? Sem dúvida, E a criança se desmonta todo, tá? Igual uma pecinha de Lego. É por aí, meu irmão. Então, e o mais legal é que o Reinaldo é um coró grandão, enorme, aí tu vê que ele é incrível isso, mas vai lá. Vamos lá, meu irmão. Então, gente, meu nome é Reinaldo, eu tenho 50 anos, sou formado em Educação Física, moro em Vitória, Espírito Santo, estou casado, uma filha linda. Beleza, gente. Ele já se apresentou um pouco. Você hoje é professor de Educação Física, correto? Perfeito, positivo. A primeira pergunta é, por que Educação Física? Então, eu te vi, né, quando você botou essa perguntinha, é só uma coisa, porque a gente ia fazer o nosso programa da nossa história. Aí o Rafa falou assim, eu era muito pequeno. Fala você, porque eu não tenho tanta memória da nossa história. Mas ele falou uma coisa linda já, aí vocês já ouviram. Então, assim, a escolha da profissão, Rafa, ela foi um pouco no sopetão, porque eu era atleta de polo aquático. Eu jogava polo aquático desde muito pequeno também. E, meu irmão, eu na época fiquei na dúvida entre psicologia e educação física. Psicologia, que eu, sei lá, eu não tinha muito uma vocação. Eu achava que eu tinha alguma sensibilidade para ouvir pessoas e ajudar. Aí eu entrei nessa viagem de que eu podia ser psicólogo. Mas, enfim, acho que a psicologia agradece. Mas tá tranquilo. Mas, enfim, e aí eu era atleta, eu falei, meu irmão, eu quero entender um pouco melhor o que acontece quando a gente está treinando, coração, batendo, papapá, por que fica melhor, pior. E aí eu fiz educação física. Pelo que eu sei da sua vida, do pouco que eu sei da sua vida, que eu sei muito pouco, você gostou, né, de educação física, você se interessou pelo projeto, pela essência, né, da educação física, e você criou um projeto de natação na década de 90, né, nessa área assim. Me corrija se eu estiver errado, o seu ponto principal no projeto era crianças com deficiência física ou era um projetinho de natação e nele foi se expandindo para crianças com necessidades especiais? Então, eu vou contar tentar ser breve, porque é uma história que também marcou muito a minha vida. Quando fiz educação física, eu já tinha esse olhar de atuar socialmente. Quando eu entrei para educação física, não, a minha profissão, eu não tinha muita vontade de ser treinador de polo aquático, treinador de futebol, professor de musculação, eu não tinha essa parada, eu tinha a parada de fazer alguma coisa social. O primeiro lugar que eu trabalhei foi a Fundação São Martinho, que era uma fundação que atendia o que a gente chamava na época de meninos de rua, que hoje a gente se refere a eles como crianças em situação de vulnerabilidade social. Nessa fundação, cara,
como acho que tudo que eu faço na vida, é muita emoção, né? É muito coração. Quando eu entro nas paradas com amor, né? Quando eu não entro ali somente ao profissional, mas quando entra o amor, é muita emoção. E nessa emoção acabou me botando numa roubada, porque eu tinha menos de um mês, cara, que eu estava trabalhando nessa Fundação São Martim, que era ali perto dos Arcos da Lapa, muito perto. Um pequenininho de uns 6 aninhos, que eu fazia atividade dentro da casa. Era uma casa bem grande, várias crianças lá dentro. Eu fazia joguinho de futebol, pique isso, pique aquilo. Aí, eu acho que tinha uns 25 dias que eu estava trabalhando lá, um pequenininho de uns 6 aninhos. Sei lá como é que ele me chamou, tio Reinaldo, professor. Tem acho que ele falou o nome do menino. O Jorge tomou meu cobertor e eu não tenho com que dormir na rua hoje, não tenho como me cobrir. Eu falei, pô, sério? Ele está lá fora. Aí esse Jorge, eu tinha uns 20 anos, esse rapaz tinha uns 17, e ele já não podia mais entrar na casa, porque ele já tinha arrumado briga, não sei o quê. Ele ia lá pegar comida, todo dia ele pegava uma quentinha. Aí eu fui lá, aí eu saí na rua, saí na casa com o menininho do meu lado, e eles estavam do outro lado da rua, eu esqueci o nome dessa rua, que era no Saco da Lapa, e ele estava com um cobertor no pescoço, assim. O cobertor do menino. Do menino. Aí eu falei, opa, tu fala, Jorge, beleza? Papapá. Ô, Jorge, você tomou do garoto? Ele, tomei. Ele falou nada, ficava meio que rindo, uma coisa meio debochada. Eu falei, ô, Jorge, faz isso não, rapaz. Você já foi tão detonado pela vida aí, cara. Você tá fazendo a mesma coisa, a mesma covardia, faz isso não. Aí ele nem me deu muita ideia, não queria ficar me ouvindo, ele foi se afastando com outro parceiro dele, que acho que era um tal de Flávio, e sacaneando o moleque, zoando o moleque com o cobertor. Aí, rapaz, eu vou ter que falar, porque essa frase, meu irmão, é muito clássica na minha, assim, é muito marcante na minha vida. Aí o menininho, meu irmão, eu olhei para baixo assim, ele olhou assim para mim, aí, tio Reinaldo, lá dentro da casa você é cheio de marra, porque lá dentro da casa eu falava, para com isso. Você tinha autoridade. Tinha autoridade, não pode subir, não sei o quê, papapá. Lá dentro da casa você é cheio de marra, aqui fora você é peida, você é mó cuzão. Que isso? Aquele menorzinho de 6 anos. 6 anos, meu irmão. Meu Deus. Aquilo reverberou na minha cabeça, ficou latejando. E eu falei, caceta, minha dignidade, minha honra. Eu falei, eu não sabia o que fazer, meu irmão. Fiquei com aquilo latejando. Eu não lembro direito, cara, qual era o horário que eu trabalhava, se era de meio-dia a 5. Eu não lembro direito, agora posso falar. Mas eu sei que aquilo, durante o meu período de trabalho, ficou latejando. Não passava nada diferente na minha cabeça. E a criancinha ficou lá também contigo, lá dentro? Nem lembro da criancinha. Acho que ficou lá. Cadê essa criancinha? Não, eu comecei a fazer minhas atividades, mas eu não parava de lembrar. Lá fora, tô peida, tô aqui, aqui dentro você fala. Eu falei assim, gente, é covardia, eu não fiz nada. Eu não raciocinei. Sim. Aí, meu irmão, eu sei que a gente nesse dia terminou o expediente um pouco mais cedo, porque a gente ia conhecer a casa da CIA. A CIA patrocinou comprando uma casa para essa fundação para abrigar novas crianças. A gente ia conhecer essa casa, eu cheguei aí nessa casa. Só que quando estava todo mundo indo, eram sei lá, uns 8 educadores e educadoras juntos, estavam indo para conhecer a casa nova, eu não estava... porque eu vi os garotos, é um detalhe importante. Quando os garotos saíram zoando, eu fiquei olhando com aquela cara assim, meu irmão, o que eu faço? Né? Eu vi que os moleques subiram os Arcos da Lapa, ele tem os arcos, aí tem em cima outros arcos. Assim. Aí como eles estavam na segunda etapa, não na primeira da rua, eles estavam na segunda etapa e foram passando os vãos. Eu fiquei vendo, meu irmão. Aí, beleza, aí fui trabalhar. Aí, quando a gente estava indo para a casa da CIA, voltando à história, eu cheguei com outro parceiro lá, do outro educador, falei, irmão, eu vou ter que resolver uma parada, leva minha mochila aí. Beleza, meu irmão, eu falei, eu vou pegar aquele cobertor. Porque eu vi que os garotos tinham guardado. Acho que era isso. Eu acho que eu vi que os garotos tinham guardado. Eu vi o movimento deles e aí depois... Aí, meu irmão, eu sei que... Aí subi os Arcos da Lapa. Foi engraçado que eu tinha uns andaimes de um show que eu achei que os moleques tinham subido pelo andaime. Mas não, tem uma escadinha que deve ser da idade dos Arcos da Lapa. Sim, que fica no meio assim. Aí eu subi aquela escadinha, eu achava, meu irmão, que você passava entre um vão e outro por dentro, achei que tivesse uma abertura, mas não, meu irmão, você vai por fora, você vai tateando, tipo Homem-Aranha, e você tem um espaço pequenininho para meter o pé, um espaço pequenininho, fica tipo assim, a ponta do teu pé na parada. Meu irmão, eu tive que passar uns 3 vãos.
Aí comecei, eu não sou religioso, né? Eu fui assim, batizado na igreja católica, mas não sou, meu irmão, comecei a rezar. Você começou a orar pelaquilo que você acreditava. Eu acreditava. A todos vocês que estão me ouvindo, por favor, me ajuda. Aí não deixa cair daqui de cima, não, que deve ser uns. Aí, meu irmão, passei o primeiro vão, a perna já estava assim, bem trêmula, passei o segundo, aí o terceiro já vi que eu consegui. Aí cheguei, era uma lona azul, dessas que botam em caminhão, que os moleques tinham uma lona, que eu acho que isso que protegia eles do frio, de uma chuva, de vento, que eles dormiam ali, que era um lugar relativamente seguro. Né? Aí você vê que a coisa é muito louca, né, Rafa? Eu estava tentando desfazer uma covardia com garotos que moravam debaixo de uma lona. Só segue a história. Surreal. Uhum. E aí cheguei lá, levantei a lona, tinha literalmente uma panelita e o cobertor. Aí peguei o cobertor, que não tinha outro cobertor, eu só queria desfazer a covardia, talvez pela essa coisa da dignidade, da honra e de querer restabelecer. Você tinha mais ou menos quantos anos nessa época? 20. Os 20 ainda, tipo, tem aquele negócio do ego também. Ego. Mas tinha muita coisa assim, eu acho que eu não conseguia olhar para aquele moleque se eu não desfazer isso, pro menorzinho, entendeu? Eu não conseguiria olhar para ele. Aí voltei, meti no pescoço e tô descendo a escadinha. Não, aí quando eu estava no último vão, os garotos reapareceram, os dois rapazes de 17 anos. Eu nunca fui grandão, mas eu também não era pequeno. E os garotos eram quase do meu tamanho. Eram rapazes. Aí eu falei, rapaz, os moleques vão subir aqui, eu vou me embolar com os dois, eu vou cair daqui de cima. Eu falei, peraí. Aí eu desci, com medo de cair lá de cima, eu desci, a gente discutiu, eu e os outros dois garotos, eu falei, pô, meu irmão, você... o que é isso? Pegou com minha mão, eu tô desfazendo a covardia. Eu te pedi na boa, você não deu. Aí os garotos, pô, qual é, tio Reinaldo? Tio Reinaldo é professor, educador. Qual é educador? Eu falei, educador, quando eu te pedi na boa, não foi. Eu tava nervoso pra caceta. Assim, não é que eu já tinha descido? Você já tinha descido? Já tinha descido já. Menos mal. Não é que eu tava assim, nervoso com raiva, eu tava nervoso de tensão mesmo. Aí, meu irmão, tá feito o negócio. Aí cheguei na casa, procurei o garotinho e falei, fulaninho, toma aí. Me senti de alma lavada, meu irmão. Esse menino não vai dormir sem cobertor, papapá. Beleza, fui para casa da C&A, conheci, papapá. No dia seguinte, durou uma semana, esse Jorge aparecia todo dia na casa e ficava do portão fazendo posição de revólver, assim, como se estivesse me atirando em mim. Primeiro dia eu ignorei, fiquei brincando com as crianças. Segundo dia ignorei. Terceiro dia, chamei um coroa lá mais antigo. Falei assim, poxa, sabe o Jorge? Pô, ele tá fazendo assim para mim porque aconteceu uma história. Ele falou, esquece o Jorge, Renato. Esse garoto bate carteira aí no centro do Rio. É um pé de chinela, é um vagabundinho, não sei o quê. Eu falei, pô, beleza. Aí isso foi a semana inteira. Quando chegou sexta-feira, um outro pequenininho, professor, tio Reinaldo, sei lá como é que ele me chamava, o Jorge quer falar contigo. E eu, cara, estava muito imbuído de coração, muito imbuído de coração. A minha mente estava muito tomada do coração. Aí cheguei no portão, fala, Jorge. Aí ele, pô, você não pode sair aqui fora para a gente conversar? Porque ele não podia entrar, né, no portão. Aí cheguei no portão, eu tenho a visão que o cara ficava numa guarita em cima, assim. Eu falei, não, porteiro, pode abrir que eu vou passar aqui. Aí ele abriu, cara. Quando eu saí, o meu canto de olho esquerdo viu no muro um outro garoto que eu não sei o nome. Já assim parado. Assim, nas costas, maior que eu não sei que idade ele tinha, mas a altura era maior. E o Jorge tinha uma folha de papel assim, dobrada no meio, na mão assim. Quando eu saí, ele tirou de dentro dessa folha de papel, ele pegou assim, tinha uma faca. E aí ele veio, era uma faca tipo de churrascaria, aquela bem serrilhadinha, pontiaguda, de cabinho de madeira. Ele partiu para cima de mim e começou a tentar me esfaquear assim. Eu nunca fui de briga, meu irmão. E comecei a me defender que nem maluco. Sei lá em qual vez, na 10ª, ele acertou a facada no meu peito. Aí foi aquele choque para ele, para mim, mas a faca não entrou, não. Bateu na costela e nessa que ela bateu, ela envergou e arrebentou e quebrou. Mas perfurou. Perfurou um pouquinho, então eu tomei 2 pontos, mas bateu no osso. Meu pai, que faleceu, quando ele contava para alguém, ele chorava. Ele achou que, tipo assim, né? Ele achou tipo milagre, meu irmão. Milagre. Meu filho foi uma bênção divina.
Eu acho que foi coincidência mesmo, bateu ali, enfim. Aí, só que nessa que quando bateu, acho que ele ficou em estado... Não, porque quebrou, a verdade é essa. Quando quebrou a lâmina, ele ficou só com um cabinho na mão, ele se sentiu desprotegido e tentou fugir, eu segurei ele. O outro garoto maior também tentava me socar, não acertou um soco. Ele ficou tentando me acertar socos e eu me protegendo. Rafa, eu te falo o seguinte, eu estava tão focado quando eu entrei naquela fundação para trabalhar, que enquanto ele tentava me desferir lá as facadas, eu só pensava, eu não vou dar um soco nesse moleque. Eu vou levar ele para dentro da casa e vou dar-lhe um esporro e falar, meu irmão, o que você está fazendo, rapaz? Eu estou aqui para te ajudar, meu irmão. O que você está maluco? Eu estava nesse grau de foco, meu irmão. O moleque tentando me dar facada e eu sei, com essa porra, eu não vou bater nele, eu não vou nem tentar bater nele. Se eu conseguiria, eu não sei, mas eu não vou nem tentar dar um soco. Eu sei que aí eu agarrei ele. Só que o Jorge ou o Grandão? O Grandão, cara, o Grandão não sei como ele não me acertou um soco, ele ficava tentando me dar soco, eu não conseguia. Eu sei que eu agarrei o Jorge e ele saiu pela camisa. Ele saiu assim, sacou? Eu agarrei, ele saiu, porque era garoto grande também, forte, e fugiu. E eu tava de camisa, eu adorava usar camisa Hering branca, e eu tava com a camisa Hering, irmão, vermelhão assim. Aquela marca de guerreiro, né? Atenção pra caralho, as pessoas na rua do Rio, como também não estivessem acostumadas, mas enfim, tudo chocado, né? Aí eu entrei na casa, tinha uma enfermaria na casa, aí a tia da enfermaria, nossa, meu filho, não sei o quê, que loucura, você não pode fazer isso. E eu assim para a tia, não, pô, coitado, vim lá na máquina. Não, senhora, eu sei, isso faz parte, esses meninos sofrem muita violência, é só essa linguagem que eles entendem e tal. Obrigado, 2 pontinhos, acho que tomei antitetânica, depois... É bom, né? Fui para casa, aí minha mãe, Dona Gina, que você conheceu muito bem, aquela fofa, que também já está falecida. Oi, filho. Que isso, filho? Estava com um curativozinho Magazine? Não, mãe, aconteceu tal parada hoje lá. Ai, meu Deus, filho. Filho, você não vai mais trabalhar lá. Eu falei, que isso, mãe? Que isso? É o primeiro pontapé, a primeira ação. Faz parte, mãe. Que isso, mãe? Faz parte. Aí fui pro treino do polo, atletinha, fiquei fazendo abdominal, não podia cair na piscina. Não, Paulinho, vou fazer umas flexões abdominais aqui, pá. Meus amigos também, caralho, oi, né, irmão, facada e tal. Não, galera, beleza. Né? Fui para cá e treinei à noite, fui para casa, dormi. Cara, acordei, tipo, sei lá, 7 horas da manhã, sei lá que hora eu acordava. Abri o olhinho. Aí eu vi que tudo não era, assim... Não foi um sonho. Aí não foi um sonho, não foi nada, porque bateu uma coisa meio assim, tipo, cara, que estranho. Mas eu, porra, é isso mesmo, olhei, tava aquele curativozinho lá de gás. Aí pensei, não volto lá nem por um. Não volta mesmo, meu irmão. Sabe o super-homem de ontem? Voou! Já foi. Partiu, meu irmão. Mas foi aquilo que veio na mente. Eu falei assim, meu irmão, não volta nunca mais. Cara, essa parada era perto do Circo Voador, que era um lugarzinho... Sei, eu conheço o Circo Voador. Pra quem não conhece o Rio, é show, muito show. E muito show maneiro, alternativo. E eu ia lá de vez em quando. Nessa época tu morava onde, nessa época? Botafogo, Conde de Irajá. Pertinho do Rocha Maia, muita saudade. Na General Severiano. Meu irmão, eu acordei e foi a primeira frase que veio na minha mente. Não volto lá nem por um caramba. Eu liguei, eu ia falar nem por outra coisa, mas tudo bem. Aí eu liguei para lá, olha só, eu quero o Reinaldo, eu quero minha carteira profissional, eu não vou mais trabalhar no nem um mês, nem completou os 3 meses de experiência. Recite meu contrato, eu vou conferir se foi só um mês mesmo, eu nunca olhei na carteira, mas acho que não deu nem um mês, irmão. E aí foi isso, só que aí, meu irmão, continuou. Aí, Rafa, veio o projeto de pessoas com deficiência. Porque eu falei assim, meu irmão, como é que eu vou trabalhar com deficiência, com questão social, sem ser lá dentro do caos, entendeu? Aí eu falei, vou trabalhar com pessoas com deficiência. E aí, Rafa, se a ideia inicial era crianças, não era. Embora, na faixa etária, na vida de um ser humano, eu gosto de todas as fases. Já trabalhei com idoso, mas criança é a minha Sua paixão. É a minha vibe. Então, foi natural que eu comecei trabalhando com polo aquático. Acho que vocês vão ter oportunidade de ver, que o Rafa, meu diretor, vai fazer uma edição aí. Eu comecei trabalhando com polo aquático com adultos.
Aham. Óbvio que na primeira oportunidade eu comecei a trabalhar com criança. Foi essa história. Mas, enfim, continuando, aí quando eu quis focar, meu irmão, eu não sei se você quer fazer outra pergunta, mas que aí vai entrar o nosso projeto e vai entrar você. Tá, Então, eu vou fazer uma pergunta assim, mas eu queria fazer só um comentário. Piada, eu vou fazer a piada agora, já que eu dei essa pausa, que aí se a piada não ficar boa, eu não coloco no vídeo. Olha o meu pensamento. Pô, trabalhei com as crianças lá de rua, né? Aquelas crianças desabrigadas. Pô, tomei uma facada do caramba, quase perdi a vida. Vou trabalhar com os deficientes, porque não tem como dar uma facada e sair correndo, né? Os deficientes têm uma mobilidade menor, acho que vão ser mais seguros. eu acho que eu vou estar um pouquinho mais seguro. Aí pensou, vou trabalhar com criança deficiente, que aí, meu irmão, não tem erro. Aí não tem erro, entendeu? Só puxar a perna de um, sair Não, correndo. o que eu vou tomar? Eu vou tomar uma bonecada na cabeça? Vai, então aí beleza. Aí você teve esse contato, aí teve essa questão toda que hoje eu consigo entender melhor, porque eu lembro que você falou isso naquele vídeo, na nossa entrevista. Sim. Gente, eu e o Reinaldo, a gente é famoso, tá, gente? Ele já apareceu em TV Globo. Existe uma entrevista que o Reinaldo fala bem resumidamente, mais resumidamente ainda, sobre esse caso. E eu nunca entendi. Hoje eu pude entender. Muito obrigado. E depois disso, você embarcou no projeto com pessoas com necessidades especiais, né? Sim, sim. Continua a fala, por favor. Então, quando eu comecei a trabalhar assim que a gente se referia, acho que um dia a gente pode fazer um programa para debater um pouco isso, que é a terminologia, que para muitos pode parecer uma besteira, mas não. Quando você fala necessidades especiais, crianças, assim, eu acompanhei, como eu estudei bastante sobre isso, né? Pô, a pessoa com deficiência já foi tratada de aleijado, né? Maneta, perneta, e hoje a dignidade, pessoa com deficiência. Então, quando eu comecei a trabalhar, era pessoas com necessidades especiais, crianças com necessidades especiais, que depois mudou a terminologia e eu achei ótimo. Então, Rafa, e aí, como minha história é água, eu falei, cara, vai ser dentro d'água. E, pô, meu irmão, aí, fantástico, assim, como a água podia ajudar as crianças com deficiência a diminuírem os seus comprometimentos, sejam eles em quais níveis for, né? E aí, meu irmão, aí eu vou entrar logo para não ficar tão longo, vou entrar na nossa história. Aí, meu irmão, chega um dia uma moça, uma jovem senhora, Dona Socorro, guerreiraça, com uma bolinha no colo. Uma bolinha no colo. Fofa, uma bolinha no colo, fofa no colo. Mas assim, eu já pensava, essa bolinha tá pesada. Porque essa bolinha, meu irmão, já tinha uns 4, 5 aninhos. Eu não andava. Eu não Não andava nessa andava, época. não andava. Não tinha Não condições de andar. Então era Aí, só meu irmão, colo. era só colo. E uma observação: além de ser só colo, eu tinha trauma de cadeira de rodas. Então eu não gostava de cadeira de rodas. Isso é uma Faz- parada que eu não sei se você sabia. Desde criança eu nunca gostei de cadeira de rodas. E era uma coisa que poderia ter ajudado muito a minha mãe na época. Com Mas certeza. eu era muito cheio de atitude. Eu falava, não, não quero cadeira de roda. Eu ando de joelho, eu ando pulando, eu ando no colo. Mas eu não gostava de cadeira. Não sei, cara. Eu não sei. Aí depois de grande, eu amo ficar brincando de cadeira de roda, mas vai Não, entender. Rafa, mas eu achei que você fosse falar, isso para mim, que atuei na área há muitos anos, é óbvio. A cadeira de rodas é um dos símbolos equivocados que sugere limitação, a pessoa ficou entrevada, ficou, né, a cadeira de rodas. Cara, a cadeira de rodas é liberdade. É. Então, que a gente tem a imagem que cadeira de rodas é fim, é o final, é limitante, mas não. E é normal você não querer. Todo mundo associa a cadeira de rodas a uma coisa ruim. É. Percebendo que cadeira de rodas é maravilhoso. Então, meu irmão, aí vem essa Dona Socorro. Eu tenho que abrir um parênteses para falar, né? Meus alunos que eu tive nesse período, todos eram fofos, todos eram lindos. É que hoje a gente está falando do Rafa, né? E que foi dos meus alunos, sem dúvida, o que mais se empenhou, que mais se lançou, e por isso, na minha visão, foi que alcançou todos os níveis de aprendizado que ele alcançou. Então, aí chega a Socorro, cara, cansadona, aquela coisa do Rio de Janeiro, calor pra caramba, suor no rosto, e como o projeto era social, era um retrato meio batido de mães guerreiraças, trazendo seus filhos com maior dificuldade,
para chegar até o espaço. Vinham de ônibus, vocês não moravam perto do A gente mora. Era no Maracanã, começou o projeto. Maracanã, não começou no Não, Maracanã. a gente morava e mora ainda em Cordovil. Então era assim, a gente tinha que pegar um ônibus papo de 6 e pouca da manhã, 5 e pouca da manhã, para chegar lá às 7, 8 horas da manhã. Então era mó luta, irmão. E aí, isso é importante frisar, porque determina o porquê que nós fomos para o Fluminense, que É, nos acolheu de forma muito especial, o clube. Aí, meu irmão, comecei a dar aula. O Rafa tinha artrogripose. Tem, né? Que é uma patologia que ela acompanha, ela não, enfim, ela acomete as articulações de diferentes graus, diferentes formas, e isso inviabilizava ele de caminhar, ele tinha uma limitação no joelho e tal, beleza. E tinha uma questão que o Rafa tinha pouca sustentação de pescoço. verdade. Acho que tinha a ver com a questão do estímulo inicial da vida dele. Enfim, ele não conseguia, a cabecinha dele pendia para um lado. Isso, assim, uma observação é até hoje. Se eu tô deitado de barriga para cima, eu não consigo levantar muito bem a cabeça, entendeu? Eu consigo Entendi. levantar, mas assim, se eu tô inclinado num grau, por exemplo, eu tô assim, nessa posição assim, a cabeça aqui ela não consegue fazer isso. A cabeça acaba tendendo a ir para Aí para trás. trás, o peso, né? É, Então, peso galera, desse cabeção todo aqui. esse cabeçudo. Então, imagina, galera, essa bolinha fofa, que era muito fofa, e a mãe, a Socorro, me entregando o Rafa. Ah, ok, professor, vai começar a aula? Vai. E o Rafa, acho que nunca tinha caído numa piscina, Não, não porque ele tinha. estava realmente muito preocupado. A piscina do Maracanã, para quem não conhece, é do Júlio Delamare, na verdade, é o complexo do Maracanã e o espaço aquático chama-se Júlio Delamare. É uma piscina olímpica, gigante e funda, 2 metros no mínimo de profundidade, e a Socorro vendo aquela situação daquela bolinha que não tinha sustentação de pescoço, que em qualquer situação não teria muita condição de levantar dali da piscina, e viu o Reinaldo, o professor, começar a trabalhar a flutuabilidade. Não foi no primeiro dia, isso não foi no primeiro dia, mas assim, no dia que eu trabalhei a questão da flutuabilidade, eu lembro como se fosse hoje, o Rafinha, muito ansioso, assim, aquilo gerava muito medo, muita insegurança, porque ele estava boiando na piscina, mas ele não tinha força de tronco, se até hoje, né? Ele tem relata uma dificuldade, imagina com 4, 5 aninhos. Uhum. E aí, a mãe na borda, né? A mãe, que nem uma coruja, olhando a situação, aquela situação. A minha mãe, ela ficava na borda ou na arquibancada? Cara, nesse início, eu sempre permiti que as mães ficassem, porque era muita aflição para as mães. Mas, com o tempo, eu Tadinho. fui pedindo, socorro, pode deixar, beleza, fica ali. Aham. Aí a mãe já relaxava, mas no início, né? E ela com aquele olhão, assim, bem assustada. E eu lembro do Rafinha, acima de tudo, também preocupado. Ele era um pequeno. E eu falando, né? Aí, galera, eu tava muito, muito focado também. Então, assim, sensibilidade, assim, porra, Rafa, tranquilo, Rafa, tranquilo, calma. Cara, desse processo de uma criança que mal não conseguia mergulhar, obviamente, não tinha esse domínio da respiração e da dificuldade de controle corporal, o Rafa foi avançando. Aí, galera, entra um componente. Eu tive na minha história, sei lá quantos alunos, 80, 100 alunos com deficiência, não sei. Mas eu não tenho dúvida. Os resultados de um processo tá na mão de tudo, tá na mão de todo mundo. Então, uma parte tinha ali o meu conhecimento, o meu foco, e o outro, que eu não posso dimensionar, era o Rafa. O Rafa era muito, muito empenhado. E era, acima de tudo, meu irmão, alegria em pessoa. Era um garoto muito alegre, aquilo sempre me contaminou, me contagiou, e confiava em mim. Independente do que eu falasse, ele confiava em mim. Então, ele foi indo. E a gente foi só avançando. As outras crianças também evoluíram. Mas algumas, às vezes, com grau de comprometimento inferior do Rafa, tinha mais dificuldade que o Rafa. E, galera, dali do Maracanã, por uma série de fatores, que eu vou até frisar, porque é importante ressaltar. Como era uma piscina pública, a gente tinha muitos problemas com cloro, com bomba, com filtragem. Acontecia, não raramente, das mães chegarem nesse perfil que eu já falei, cansadas, ô fulana, perdão,
não vai ter aula porque a piscina está sem cloro, aí está a piscina verde, não sei o quê. E Era verde. Isso aí eu lembro. era um pântano. E a gente assim, olha, desculpa, papapá, não era fácil avisar, as pessoas não tinham tão fácil telefone e não existia Era a celular. época, década de 90, né? Não tinha nem batido. Tinha Não tinha batido já celular. o ano 2000, não, né? Não, isso tudo foi 90 ainda. Foi 90. O ano 2000 a gente estava no Flu. No Flu, né? Isso. Aí eu já tinha saído do Flamengo, que foi meu primeiro clube, Botafogo, e já estava no Fluminense. No Flamengo, é uma marca ruim que a diretoria da época não autorizou eu levar o projeto para lá. No Botafogo eu não pedi, mas o Fluminense não só autorizou, é que eu tenho que fazer jus, mas como eles foram muito gente boa. Eles adaptaram o clube em vários pontos para os cadeirantes, com rampas e tal, as barreiras arquitetônicas, e uma coisa muito maneira que eles fizeram que eu pedi, eles instalaram uma pia especial com a massa. Eu aprendi nos cursos que eu fiz na época que a melhor forma de abrir a torneira para uma pessoa com deficiência, principalmente os tetras, que tem pouca força de membro superior, são aquelas de alavanca que você Sim. bota para cima e bota para baixo. Sim. Porque para girar é difícil. Aí eu fiz esse pedido, até isso eles fizeram, cara. Eu fiquei Que muito maneiro, cara. encantado. Isso em 90. Uhum. Então, eu sou eternamente grato ao Ricardinho, tomara que ele veja isso, que era o vice-presidente de Esporte Rondônia na época, e levamos aí, cara. Aí eu tive que fazer minha opção. Eu deixei mais a galera adulta e foquei nos pequenos. E o Rafa, obviamente, foi comigo. Aí dali para frente, galera, vocês não têm noção do avanço do Rafa. O que ele foi conseguindo fazer, mesmo com todo o grau de comprometimento articular. Eu diria que o ponto auge, que teremos imagens, foi que faltou, inclusive, sagacidade da minha parte de registrar isso melhor. Inclusive, só foi registrado porque a gente recebeu muitas reportagens. As imagens que a gente tem não é do Reinaldo gravando, de um amigo do Reinaldo gravando. É reportagem jornalística. Então, eu não tenho a imagem do Rafa mergulhando na piscina de saltos ornamentais do Flu, que deve ter em torno de 4 metros, 5 metros. Verdade. Eu jogava umas moedinhas de 25 centavos, 50 centavos, jogava lá no fundo. Vai lá, Rafa. E não só o Rafa, os meus únicos 2 alunos que foram capazes de fazer isso é o Rafa e o Rodrigo, que talvez esteja com a gente em uma live futuramente. E os danadinhos, meu irmão, ia lá nos 4 metros de profundidade, e o Rafa, com a articulação da mão também, um pouquinho com dificuldade, ele pegava o raio da moedinha e subia o raio da moedinha, aí saía da piscina com aquela mãozinha da moedinha. Meu irmão, era muita paixão. Aí, beleza. Aí, um certo dia... Aí, galera, é bom abrir um parênteses, porque qual era o meu barato ali naquele projeto? Meu irmão, eu estou lidando com crianças com deficiência. Eu quero que elas rompam os seus limites. Eu quero que elas acreditem no seu potencial. Eu quero que elas entendam, essa frase eu aprendi num curso que eu fiz com Sheila Salgado, Beth Caetano e Ricardo Cariello. Sua limitação pode não ser o seu limite. Eu queria isso, que eles percebessem isso. Mas também aprendi nos cursos que eu fiz que nenhuma pessoa com deficiência é obrigada a romper limites. O cara é tetra, o cara tem artrogripose, mas, meu irmão, eu não quero nadar. Eu não quero aprender a nadar, então não aprende. Porque isso também é uma paranoia da sociedade que acha que toda pessoa com deficiência tem que superar os seus limites. Também não é por aí. Tem que superar quem quer. Agora, quem estava comigo lá, querendo, eu dava asas. Só que nem todo mundo se entregava. Porque é normal também, criança. E o Rafa, talvez esse responsável que ele seja até hoje, ele se entregava. Ele ia na minha. Talvez seja essa energia, o olhar. Eu trabalhei muito o olhar. Assim, se a gente tem algum profissional aqui assistindo a gente, o olhar, galera. O meu olhar era um olhar muito assim, muito consciente. Eu olhava assim, o meu olhar assim, cara, você é uma pessoa, né, para criancinha, você é um pequeno, eu não estou olhando para a tua deficiência, eu estou ignorando ela. Vamos ver o teu potencial. E vamos junto, confia em mim. Confia em mim. Alguma coisa pode... Assim, eu sabia que alguma coisa podia sair do controle, mas estava num controle controlado. Estava numa situação controlada.
E aí, meu irmão, um belo dia, eu olhei para a plataforma, quando a gente dava aula no Saltos, eu olhei para a plataforma. Falei, pô, eu vou pular com o Rafa daquilo ali. Ah, Porque tudo. olhou pra cima e falou assim, pô, altão, né? Vou levar o deficiente lá. Vou Vou jogar essa jogar ele de bolinha. lá, vou jogar ele de lá, Vou vai ser jogar essa legal. bolinha. Vou jogar essa bolinha de Isso lá. aí fosse hoje em dia, tu podia falar, vou filmar eu jogando aquele deficiente, vai dar views. Vai ser bom. É verdade. Porra. Isso aí vai ser bom demais, hein? As pessoas vão falar, meu Deus, olha. Olha, mas Vou morar aqui. então, não, mas qual era a minha viagem, cara? À medida que o Rafa se permitia, eu queria que ele. Tudo era simbólico. Eu sabia de um simbolismo ali subjetivo, que tudo isso era para ele. Do tipo assim, a gente pode ir mais longe, a gente pode ir onde eu quiser. Eu queria dar essa sensação de potência para ele, essa sensação de possibilidades. Tá afim? Vamos nessa? Enfim, galera, aí a gente foi um dia. Aí eu não lembro, com muitos, minha memória não é muito boa, infelizmente. Aí eu sei que um dia assim, Rafa, vamos pular lá. Esse bonitão aí, que era um fofo, me olhava com uma carinha do tipo. Ele confiava, óbvio que ele confiava. A gente. Eu imagino a minha cara, tipo assim. Se eu amo todos os meus alunos, nem acho que todos os meus alunos me amam. Mas o Rafa me amava. Então, assim, ele me olhava tipo assim, pô, porque eu tinha uma relação meio que de. Era professor, mas era meio assim, meio tiozão, no sentido assim, eu te amo como se fosse a minha família, entendeu? Então eu quero que você seja feliz, eu quero que você conquiste sua vida. Então eu queria superar essas paradas para aquele que foi a história da praia, que um dia eu conto para vocês, não vou contar hoje não. Eu quis levar o Rafa na praia e falei, porra, tô indo para Vitória. Ó, vai começar a chorar. Eu vou gravar e vou deixar isso no vídeo. Respira um pouquinho. Bebe uma água. Cadê a água? Tá com água aí? Vai pegar água. Vai lá pegar água. Acontece, gente. Isso aqui é show business. Gente, olha a minha capinha nova do meu celular. Minha esposa que me deu.